Então, boa tarde para o restante do pessoal que acabou de entrar. A Juliana vai conseguir gravar nossa reunião de hoje. E as meninas, então, vão apresentar sobre as tartarugas brasileiras. Então, se vocês quiserem já compartilhar a tela, fiquem à vontade. Bom, pessoal, nosso tema é sobre as tartarugas brasileiras. O nosso grupo é composto pela Ariane, pela Fernanda Ramos, por eu, Mariana Mendes, pelo Murilo e pelo Vinícius. Pode passar, Ari. Oi, gente, vocês conseguem me escutar? Sim. Opa, de boa. Então, vamos começar pela biologia. Bem, as tartarugas marinhas surgiram no período Jurássico, se tornando a mais antiga linhagem dos répteis vivos e sendo o registro mais antigo, datado de aproximadamente 110 milhões de anos atrás, no Ceará. Inclusive, as tartarugas marinhas atuais, elas não sofreram muitas modificações desde os registros desses fósseis. Então, é um animal, de certa forma, antigo, que conseguiu se manter adaptado até os dias de hoje. É um animal que inicialmente era terrestre e que se diferenciou dos outros répteis com a sua adaptação ao ambiente marinho. E como que foi essa evolução? Pode passar. Houveram, então, uma série de modificações que possibilitaram a permanência delas no mar, e essa evolução foi acompanhada da transformação dos seus membros locomotores, que passaram para nadadeiras como uma forma de propulsão na água. Também sua carapaça se tornou achatada dorso-ventralmente, o que dá principalmente uma hidrodinâmica mais eficaz para elas. E outra importante evolução foi o surgimento das glândulas de sal. Elas são localizadas atrás do globo desses animais, e o globo ocular, e sua principal função é filtrar o excesso de sódio do organismo. E é bem importante para a permanência delas no ambiente marinho, né? Já que ajuda ela a suportar as elevadas concentrações de sal que tem no mar. Bem, as tartarugas, após o acasalamento, o macho retorna para as áreas de alimentação e a fêmea, durante a noite, retorna à sua praia natal para fazer a ovoposição. Ela faz isso em buracos, sempre acima do nível do mar, sempre acima do nível da maré mais alta. E esse é o único momento que a tartaruga precisa retornar à terra firme, e logo após ela já volta para o mar, onde elas são mais adaptadas. Cada espécie de tartaruga tem uma expectativa de vida diferente, mas é um número que, em média, chega a 150 anos, e é bastante tempo. E agora a gente chega na parte das espécies. Existem apenas 7 espécies de tartarugas marinhas, e dessas 7, 5 podem ser encontradas no Brasil, que são as tartarugas que a gente vai se aprofundar mais nessa apresentação. Elas estão divididas em 2 famílias, que são a família Chelonidae e a família Dermochelidae. Dessas famílias, a Chelonidae inclui 6 espécies de tartarugas marinhas, que são as tartarugas com carapaça coberta por placas. As encontradas no Brasil são as tartarugas cabeçuda, a tartaruga verde, a tartaruga de pente e a tartaruga de oliva. Já a Lipodochelys kemp e a Natator de Prussus são as únicas que não são encontradas no Brasil, mas também são dessa família. Já a outra família é a Dermochelidae, representada pelas tartarugas que, além de ter carapaças cobertas por placas, possuem também uma pele semelhante a couro, e a sua única representante é a tartaruga de couro, que também é encontrada no Brasil. Então, com essa diversidade, as tartarugas ocupam todos os oceanos e realizam migrações com distâncias de milhares de quilômetros entre as áreas de alimentação, reprodução e as praias de ovoposição. E aqui só mencionando então um pouco da classificação delas, elas são do reino Animalia, o filo Chordata, a classe Reptilia, são da ordem dos Testudines, a subordem Cryptodira, e logo após vem a divisão entre ambas as famílias.
Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre a anatomia e a fisiologia. Começando com a anatomia externa. Esses animais, então, como falado anteriormente, eles possuem um casco rígido, né, que é ossificado, e esse casco ele oferece proteção contra vários predadores, contra alterações ambientais de temperatura. E esse casco ele é formado pela carapaça na porção dorsal do animal e por um plastrão na porção ventral do animal. Existe uma exceção, né, que é a tartaruga de couro, pertencente a outra família, e nessa tartaruga, ela não tem casco, né, ela tem uma camada espessa de gordura semelhante aos animais, os mamíferos marinhos, que já foi comentado anteriormente em outra palestra, e essa camada, ela é firme e é flexível, essa camada de gordura. E ela tem a função de manter a temperatura corpórea desse animal, principalmente em regiões muito frias, porque esses animais eles nadam para essas regiões, né? E são regiões extremamente férteis, assim, ricas em alimentação, né? Principalmente porque esses animais têm o hábito de comer águas vivas, então são regiões que há uma concentração maior desse alimento para esse animal. Aí aqui nessas imagens a gente tem duas exemplificações, né? Essa da imagem à direita é uma tartaruga de couro, então mostrando ali que não tem um casco. E essa imagem da esquerda é uma tartaruga cabeçuda, mostrando que ela tem esse casco, então, na parte externa do corpo. Bom, ainda continuando na anatomia externa, né, a carapaça, ela, como eu disse anteriormente, é a porção dorsal do casco desse animal. Ela é formada pela fusão de costelas modificadas e ossos da coluna vertebral na parte interna. E ela é recoberta por escudos queratinizados, né, no caso da família Cheilonidae, ou gordura e pele, no caso da família Dermochilidae. Então, essa cobertura, né, tanto por escudos queratinizados ou por gordura e pele, reveste, então, externamente a carapaça desses animais. A tartaruga de couro, ela possui, então, pequenas placas dérmicas que recobrem a pele. A posição dos escudos é diversa, tem uma imagem que vai exemplificar melhor mais à frente. E essa carapaça ela não vai envolver os membros desses animais. Então, esses membros eles se desenvolvem dentro dessas carapaças e esse animal possui uma mobilidade maior por conta disso. Então, os membros desses animais não saem da carapaça em si. Bom, com relação ao plastrão, né? O plastrão ali é a porção ventral do casco. Ele possui escudos simétricos na porção externa. E nas espécies, então, da família Cheilonidae, esse plastrão ele é formado por 9 ossos fundidos na parte interna, então, desse plastrão. E a tartaruga de couro, ela é um pouco diferente, que é aquela outra família, né, Dermochilidae. Esse plastrão, ele vai ser, então, um anel em torno da borda ventral do animal. Aqui, então, umas imagens, né, para exemplificar o que eu disse anteriormente. Essa imagem da esquerda, ela mostra a parte interna, então, do casco do animal. A imagem mais acima mostra a parte interna da carapaça, então, mostrando ali as costelas, a coluna vertebral, né, alguns ossos ali que estão fundidos. E na parte de baixo dessa mesma imagem, está mostrando ali o plastrão, então, que é formado por 9 ossos ossificados. Nessa imagem da direita, ela está mostrando a posição desses escudos, né? Tanto na parte do plastrão, como na parte da carapaça. Então, por exemplo, ali, eu não sei se vocês conseguem enxergar, porque tá bem pequenininho, né? Aquela primeira do lado direito seria o escudo dorsal. Essas do centro são chamadas de escudos vertebrais. Tem os escudos laterais. Ai, melhor ainda, Ariane. Isso, os escudos laterais. E tem também os escudos inframarginais, que são esses da borda da carapaça. E também o supracaudal, que está lá na cauda da tartaruga, da carapaça da tartaruga. Na outra imagem, então, né, essa mesma imagem, só que é do lado,
mostrando então os escudos do plastrão. Então tem ali o escudo humeral, eu acho. Tem vários escudos mostrando, né? O inframarginal, que vai dividir o plastrão e a carapaça. E é isso. Esses escudos, eles são importantes principalmente para a identificação dessas tartarugas. Então, com base no formato dos escudos e no número dos escudos, consegue-se identificar de qual espécie se trata. Então, essa imagem, ela mostra basicamente isso. Ficou um pouquinho pequeno, mas vocês vão acompanhando. Bom, essa imagem é do lado esquerdo. Ela mostra, então, as 5 espécies predominantes aqui no país, né, no Brasil. A primeira tartaruga é a tartaruga de couro. Essas tartarugas, elas não têm, então, placas ósseas na face, ali na cabeça. A carapaça delas também não tem, né, é formada por quilhas. O plastrão também não tem nenhum escudo. Então, essa é bem típica, assim, bem fácil de diferenciar. A segunda tartaruga é uma tartaruga, então, adipente. Ela tem 2 placas pré-frontais, então, na cabeça. Tem, então, escudos imbricados, que é a forma que esses escudos têm, né? E 4 escudos laterais. E no plastrão, ela tem 4 escudos inframarginais e sem a presença de poros. Na tartaruga de baixo, a tartaruga verde, ela tem um par só de placas pré-frontais na cabeça, 4 escudos laterais, então bem parecido com a tartaruga de cima, 4 escudos inframarginais sem poros também. Mas vocês podem notar que o formato desses escudos são diferentes das 2 tartarugas. A tartaruga de baixo é a tartaruga cabeçuda, ela tem mais de um par de placas pré-frontais na cabeça. Com relação à carapaça, ela tem 5 escudos laterais e no plastrão ela tem 5 escudos inframarginais sem poros. E a tartaruga de oliva, que vai ter mais de um par de placas pré-frontais, 6 ou mais escudos laterais, 6 ou mais escudos vertebrais e 4 escudos inframarginais, só que nessas tartarugas são encontrados os poros inframarginais. Essa imagem, então, ao lado aqui da classificação, mostra 5 espécies brasileiras. Então, a primeira é a tartaruga verde, a segunda tartaruga cabeçuda, a terceira é a tartaruga de couro, a outra é a tartaruga de pente e a última é a tartaruga oliva. Com relação às características corporais. Os animais adultos, eles podem ter de 55 centímetros até 2,1 metros de comprimento, e de 35 a 900 quilogramas, né, o peso desses animais. A identificação, então, ela é feita por essas características externas, como o número de placas, as unhas nas nadadeiras e o número e formato de escudos. Esses animais, eles só apresentam dimorfismo sexual na fase adulta, e para diferenciar machos e fêmea, com base nas características externas desses animais, o que é mais utilizado é a cauda, né? Que os machos possuem cauda mais longa e uma grande garra curva que tem a função de segurar a fêmea no momento da cópula. Aqui, então, essa imagem, ela está exemplificando, então, as garras, né, na nadadeira anterior da tartaruga. Bom, com relação à anatomia e fisiologia, a gente separou alguns dos principais sistemas, né? E a gente vai começar pelo sistema esquelético. Então, como eu disse anteriormente, as tartarugas elas apresentam um casco protetor, né, na família Cheilonidae, formado então pela fusão de ossos da coluna vertebral, costelas e cintura pélvica. As vértebras nesses animais elas são individuais, assim como em outros animais, como mamíferos e aves. Porém, a diferença é que essas vértebras elas possuem pouca mobilidade, com relação aos outros animais. Aqui a gente tem uma tomografia computadorizada de uma tartaruga oliva, então mostrando ali a presença do casco, do plastrão e uma vista lateral. Aqui a gente tem a imagem de crânios, né? Apesar de terem
6 crânios, eu vou falar apenas 5 que são das espécies brasileiras. Então, o crânio A é da tartaruga de couro, o crânio B é da tartaruga de pente, o crânio C é da tartaruga verde, o crânio D é da tartaruga oliva e o crânio F é da tartaruga cabeçuda. Com relação ao sistema respiratório, esses animais eles possuem pulmões, né? Então a respiração pulmonar, então esse pulmão ele vai estar na posição dorsal, bem aderido à carapaça e à coluna vertebral. Uma característica bem importante desses pulmões é que ele é muito elástico e isso facilita os movimentos inspiratórios, tornando-os mais rápidos. Uma outra característica das tartarugas é que elas podem prender a respiração por até 1 hora debaixo d'água. Aqui a gente tem uma imagem, então, mostrando a traqueia, né, com aqueles anéis cartilaginosos, e o esôfago e também o timo, essa porção mais amarelinha. Bom, uma coisa bem interessante das tartarugas é a fisiologia respiratória. É um pouco diferente dos outros animais, né? Porque esses animais eles possuem respiração pulmonar e cloacal. Então existem alguns órgãos acessórios na cloaca, que são os sacos ricamente vascularizados, que vão atuar então quando esse animal estiver submerso. Basicamente a cloaca ela vai funcionar como uma bomba que vai sugar a água e nesse processo, né, que ela suga a água, ela retira o oxigênio dessa água e depois elimina essa água novamente. Então, a respiração cloacal ela vai ser bem importante no período de hibernação, né, desses animais, principalmente durante o inverno. Com relação ao sistema urogenital, né, esses animais, então, eles vão ter lá rins, ureteres, gônadas e seus ductos, bexigas e derivados da papila genital, que é o pênis e o clitóris. Nesses animais, os rins são lobulados, assim como nos mamíferos aquáticos. O macho, ele vai ter um órgão copulador interno bem extenso, que vai se exteriorizar somente no momento da cópula. A cloaca ela vai ser uma câmara comum para a excreção, a micção, a reprodução e a respiração. E as tartarugas oliva, elas apresentam poros inframarginais e glândula de Raft, que vai ser falado posteriormente. Bom, aqui essa imagem ela exemplifica então os órgãos sexuais masculinos, começando ali aquela parte, o testículo. Você consegue apontar, Ariane? Essa parte mais sozinha? Isso, os testículos, o ducto deferente, que é esse mais clarinho, e o epidídimo, que está bem escondidinho lá atrás. Onde a pessoa está segurando a mão ali, bem próximo ali na imagem está apontando. E aqui a gente consegue ver até a posição dos pulmões, né? Então é bem próximo ali dos testículos. Aqui, então, a imagem representando os órgãos sexuais femininos. Então, um mesovário, que é essa curvinha que tem. Isso. Ali está mostrando o ovário imaturo. Uma porção ali, que é mais abaixo do mesovário. E o oviduto também, que é essa linhazinha ali imatura. O oviduto imaturo e a mesosalpinge ali, que é o ligamento. E só voltando aqui, essa aqui é o ósseo abdominal da tubuterina, então tá bem bonito de ver. Essa imagem, então, aqui, né, depois que o óvulo tiver pronto, né, o ovo desse animal, então vai ser captado pelo ovário e entrar aqui neste ósseozinho para ser, então, levado até o exterior.
do corpo do animal. Aqui, então, é a representação da glândula de Raffke. Essa primeira imagem, né, a imagem à esquerda, ela mostra o poro inframarginal presente, então, no plastrão dessa tartaruga. E esse poro, ele vai desembocar nessas glândulas de Raffke, que é mostrado na imagem aqui do outro lado, do lado direito. Aqui, então, mostrando macho e fêmea. Nessa foto à esquerda, a gente tem um macho e o órgão copulador dele está exteriorizado. E nessa foto à direita, a gente tem a representação de uma fêmea. Aqui, então, a gente tem muitos folículos, óvulos e ovos até mesmo, né? Então, ali a gente tem corpo álbicas, lá em cima, nesses três ali. Consegue apontar? Isso. Você conseguiria apontar na imagem colorida ali, na imagem real? Isso. Esses aí, os corpos álbicas. Também tem alguns folículos maduros que estão ali bem próximo do corpo álbicas. Isso. E alguns ovos sem cascas. São esses outros aqui. Isso, ovos cascados. Aqui, então, representando aqui algumas porções, então, desse animal. A gente está em uma vista ventral. E ali o que é mais importante, como a gente está no sistema urogenital, é a bexiga urinária. Está até apontada ali, circular. Com relação ao sistema digestivo, esses animais, eles não apresentam dentes na boca, né? O que eles apresentam são lâminas cornicadas. Com relação à espécie da tartaruga de couro, é uma boca bem diferente. Não sei, a gente acho que não tem imagem aqui, mas a gente tem do esôfago e aquelas mesmas papilas do esôfago são encontradas na boca. Então, esse esôfago ele vai ser cheio de estruturas, né, que são as papilas pontiagudas, e essas papilas elas vão fazer com que esse estômago ele não fique cheio de água salgada, né, porque esse animal na água, na hora que ele abre a boca para se alimentar, muita água salgada entra dentro desse animal. E nas tartarugas de couro, o que acontece? Esse esôfago ele vai funcionar como um barril de armazenamento temporário e também como um isolamento térmico, porque ele é composto por uma grossa camada também de gordura. E é bem peculiar porque a anatomia dessa tartaruga em específico, o esôfago ele dá uma volta antes de chegar no estômago, então ele não desemboca diretamente. Ele faz uma curva antes de chegar no esôfago do animal, porque é uma adaptação mesmo pelo tipo de alimentação desse animal, por isso ser muito grande e algumas adaptações que ela tem. Aqui, então, a representação de parte, então, de parte do TGI, então, né, do trato gastrointestinal dessa tartaruga. Começando, então, pelo esôfago, que é o cubinho ali. O estômago desse animal, o duodeno. Então, esôfago, estômago, duodeno. Aí a gente chega no jejuno, no ilho. Aí sai no seco, no cólon, até chegar no reto. Aqui também tem alguns órgãos do sistema digestivo e alguns outros órgãos também que podem ser observados. Então, essa setinha verde, por exemplo, é o rim, mostrando então o rim lobulado. A setinha roxa, ela é mostrando ali a parte terminal do cólon. Isso aí. A setinha roxa é a parte terminal do cólon. A setinha azul marinho é a cloaca. E a setinha vermelha mostra ali o testículo. Aqui também em outros órgãos, né? A pessoa está segurando, então, o duodeno desse animal. A setinha verde ali está apontando para o pâncreas, que é envolvido, então, toda nessa parte do duodeno.
E ali também tem o baço. Não sei se a Ariane consegue apontar essa parte roxinha, Ariane. Bem na direção. Isso aí. O baço do animal. Aqui, então, como eu tinha falado anteriormente, esses animais eles possuem um esôfago bem diferente, com essas papilas, então, pontiagudas. E no caso das tartarugas de couro, elas também possuem essas estruturas na boca, então, uma boca bem diferente. Com relação ao sistema circulatório, são répteis, né? Então, eles possuem um coração tricavitário, né? Não são crocodilianos. O ventrículo, então, desses animais, ele vai funcionar como 3 cavidades, né? Então, a cava venosa, a cava arteriosa e a cava pulmonar. E o tronco braquiocefálico, ele vai servir, então, para a localização da glândula tireoide e do timo. Então, essa imagem à esquerda, a gente tem ali aquela parte mais avermelhadinha que parece uma gelatina, uma massa gelatinosa representando a glândula tireoide. Abaixo dela ali o tronco braquiocefálico. E essas 3 setinhas, elas estão apontando o coração, né? Então, a setinha ali mais cranial, à esquerda mostra o átrio direito, do outro lado, né? Mais cranial à esquerda, perdão. Mais cranial à direita é o átrio esquerdo, mais cranial à esquerda o átrio direito e a última o ventrículo. A última setinha um pouco mais abaixo. Na foto à direita, a gente tem ali a representação, então, da veia jugular externa, que é uma veia bem importante, principalmente mais lá na frente, a gente vai falar sobre a coleta sanguínea. Com relação ao sistema nervoso desses animais, o cérebro deles é bem alongado, assim, e branco, e ele fica na linha média, né, da cabeça desse animal. Então, aqui na imagem tem algumas especificações, né, como espaço epidural, o líquor, o plexo coroide e o quarto ventrículo que ele coloca e o aqueduto cerebral. Como foi dito anteriormente, né, um pouquinho sobre uma estrutura bem particular desses animais, muita gente acha que quando as tartarugas elas estão fazendo ninho, elas estão chorando, né, às vezes. E por que isso ocorre? Ocorre justamente pela presença dessas glândulas de sal, né, presente então nesses animais atrás dos olhos. E essas glândulas elas vão secretar um material viscoso com excesso de sal. Na água isso não é visualizado porque esses animais estão ali nadando, né, e essa secreção ela fica diluída na água. Mas quando esses animais estão na areia, isso é bem perceptível, assim. Sobre a reprodução, vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, tá certinho. Ok. Sobre a reprodução, a reprodução das tartarugas marinhas é um processo sazonal. As fêmeas mantêm-se receptivas por cerca de 7 a 10 dias, enquanto os machos por aproximadamente 30. Durante esse período que eles estão sexualmente ativos, tanto fêmeas quanto os machos, eles acasalam com vários pares. Isso ocorre próximo às praias de desova. Isso pode ser observado próximo às praias de desova. As fêmeas, elas apresentam forte tendência a realizar desovas sempre na mesma área, seja em uma temporada reprodutiva, seja em diferentes temporadas. Diversas evidências indicam que elas desovam nas mesmas praias onde elas nasceram. Isso geralmente ocorre durante a noite para evitar a exposição ao sol e, consequentemente, às altas temperaturas. Durante uma única temporada, uma tartaruga pode realizar diversas posturas. E essas desovas, elas ocorrem em etapas. Ocorre a emergência da fêmea do mar, deslocamento dela até o local adequado, livre da ação da maré,
a limpeza e nivelamento da areia do local, a escavação do ninho, existe uma profundidade variada de acordo com a espécie, a deposição dos ovos e a cobertura do ninho, a passagem do local e o retorno da fêmea ao mar. Todo esse processo de desovo, ele dura aproximadamente, assim, de 1 a 2 horas. O sexo dos filhotes é influenciado pela temperatura da incubação. Quanto maior a temperatura, maior a proporção de fêmeas. Quanto menor a temperatura, maior a proporção de machos. O período médio de incubação das tartarugas é variado, mas é em torno de 60 dias. Sobre a nutrição, a tartaruga verde, os filhotes dela são, primeiramente, eles são carnívoros, mas ao atingir a vida adulta, eles se tornam herbívoros. As outras tartarugas, como a oliva e a cabeçuda, elas são onívoras. Tanto a de pente quanto a de couro também são onívoras, mas a de pente ela é predominantemente espongívora e a de couro ela se alimenta de quinidários e tunicados. Um problema com relação à nutrição das tartarugas é a ingestão de resíduos sólidos antropológicos. Eles consistem basicamente em material plástico de tamanhos, cores e consistências diversas, sendo representados principalmente por sacolas plásticas, pedaços de embalagem, canudos e cordas e linhas de nylon. As mais afetadas pelos resíduos são as tartarugas verde e de couro devido às suas dietas. A tartaruga de couro, ela acaba sendo um alvo por causa que ela se alimenta de águas vivas e ela acaba confundindo as sacolas plásticas com o seu alimento. Já as tartarugas verdes, geralmente as áreas de alimentação que estão contaminadas e como ela se alimenta de algas, ela pode acabar ingerindo também alguma quantidade de plástico. A ingestão de lixo, ela pode ser determinante na morte das tartarugas, uma vez que ela pode causar obstrução completa ou paralisia do sistema digestório. Entretanto, ainda existem efeitos subletais, como obstrução parcial do trato gastrointestinal e a redução do estímulo à alimentação. Esses dois são mais comuns. Isso pode causar, em longo prazo, impactos significativos a essas populações. Pessoal, agora sou eu que vou falar, Ariane. Eu tive que sair um pouquinho para conseguir abrir meu áudio aqui, então vou começar a falar para vocês. Deixa eu colocar em tela cheia. Então, falando um pouco das instalações e do manejo. A manutenção de algumas espécies em cativeiro tem por objetivo ser uma ferramenta de educação ambiental e sensibilização para o programa de conservação de tartarugas marinhas, tendo em vista o objetivo desse programa, que é extremamente importante para esses animais, considerando que todos eles estão ameaçados de extinção. A qualidade da água é um fator primordial para manter a saúde desses animais, tendo em vista que todos eles vivem no mar. Vou falar um pouco dos tanques mais comuns. Os tanques de sistema aberto, eles devem ser lavados de 1 a 2 vezes por semana, utilizando cloro líquido diluído em 4 partes. A água deve ser toda escoada, enxaguar o tanque e só após isso colocar a água limpa. E em tanques de sistema de filtragem fechada, a limpeza se deve à necessidade de cada tanque, levando em consideração os parâmetros químicos da água, como, por exemplo, os níveis de nitrito e nitrato, salinidade, pH,
além do aspecto visual do tanque. E como a maioria que teve aula com o professor de aquicultura, o professor Jatobá, a gente sabe que a qualidade da água para tanto um peixe como qualquer outro animal marinho é de extrema importância. E é muito importante que se faça a manutenção dos tanques após a alimentação das tartarugas. E os resíduos da alimentação devem ser removidos com auxílio de redes e, quando for necessário, deve-se adicionar cloro uma vez ao dia para preservar a qualidade da água. Para que assim a gente não tenha que, sei lá, lavar o tanque tantas vezes. E não se pode ultrapassar a concentração de 1 parte por milhão, que é adequada às tartarugas marinhas. O manejo nutricional ele deve ser feito de acordo com o hábito de alimentação de cada espécie e de acordo com as suas necessidades. A quantidade de alimento ela deve ser à vontade para os filhotes e deve ser controlada para as tartarugas juvenis. As tartarugas juvenis são alimentadas com cerca de 3% do seu peso vivo uma vez ao dia. Já as tartarugas subadultas e adultas, elas devem ser alimentadas com no máximo 1% do seu peso vivo uma vez no dia, e é bom que essa alimentação seja num horário pré-determinado. E é válido administrar via oral um complexo multivitamínico cerca de 2 vezes por semana para a gente garantir que esses animais estão bem nutridos. No livro Tratado de Animais Selvagens, eles dão uma sugestão de complexo vitamínico. O exame de controle parasitário, ele deve ser realizado pelo menos uma vez ao ano através de exames coproparasitológicos e exames sorológicos. E os animais precedentes de outras áreas ou local, ou até mesmo um animal que apresente sinais clínicos suspeitos, ele deve ser colocado em quarentena, em tanques isolados dos outros animais, e pelo menos por 30 dias, né? E exames devem ser realizados pelo médico veterinário para descobrir se aquele animal está realmente doente ou não. E a gente sabe que num tanque de animais é muito fácil a transmissão de doenças, então a gente tem que reparar nisso. Agora, falando um pouco da contenção e da anestesia. As tartarugas, as 5 espécies que nós estamos falando aqui, elas têm bicos extremamente fortes que podem ocasionar lesões durante a sua manipulação. Mas esses animais, eles são de fácil manejo, porque eles são extremamente dóceis e lentos fora do seu habitat natural, o que acaba facilitando para que façam pesca ilegal desses animais, né? A contenção deve ser feita segurando as nadadeiras anteriores com ambas as mãos. Aqui nessa foto, a gente pode ver como a pessoa está segurando esse animal e reparem que ele não segura de maneira nenhuma nas nadadeiras. Essa tartaruga tem um membro amputado, né? Mas percebam o cuidado de não machucar esse animal. É importante evitar o movimento das nadadeiras em direção ao bico com a mão do manipulador, porque de repente você pode acabar se machucando. E a manipulação de adultos deve ser feita com mais de uma pessoa, levando em consideração o seu peso e o seu tamanho por si só, né? Por exemplo, uma tartaruga de couro, é impossível você manipular ela sozinha sem acabar machucando o animal. E nos transportes, deve-se tomar cuidado e nunca deve se pegar pelas nadadeiras, porque pode acabar ocasionando alguma fratura, né? Falando agora de produtos para anestesia, né? O isoflurano é o anestésico mais seguro e as concentrações são de 3 a 5%, por 3 a 4 de oxigênio. É o mais usado atualmente e tem sido usado para induzir anestesia entre 6 e 20 minutos, dependendo do procedimento. Para manutenção, são utilizadas concentrações entre 1,5% a 3%. A gente também tem o cloridrato de cetamina nas doses de 22 a 44 miligramas por quilo, dependendo do animal, né? E esse é aplicado pelas vias intramuscular ou subcutânea e é recomendado para sedação, não anestesia. E na dose de 20 a 60 miligramas por quilo é recomendado para contenção química.
A indução geral ocorre entre 10 a 30 minutos e a recuperação de 24 a 96 horas. Então, percebam que a recuperação desses animais é bem lenta, por isso que a gente intervém o mínimo possível, né? A gente tenta fazer menos anestesias possíveis nesses animais. Agora eu vou passar para o diagnóstico, eu só vou sair rapidinho para desligar meu microfone, tá? Bom, com relação ao diagnóstico, a coleta de sangue ela é realizada, então, pelo seio venoso cervical, que é a veia jugular externa, né, mostrada anteriormente na parte de circulação. O animal ele deve estar com a posição, então, do pescoço abaixo do corpo. O anticoagulante de eleição para uso, então, nas tartarugas marinhas é a heparina, porque o EDTA ele causa hemólise, então, dos eritrócitos. Aqui tem uma imagem que demonstra, então, como que deve ser feita essa coleta de sangue. O animal, então, com a cabeça abaixada, né, o pescoço abaixado em relação ao corpo, e a pessoa, então, ali realizando a coleta pelo seio venoso desse animal, cervical. Ali. Com relação a doenças terapêuticas. As doenças das tartarugas, então, a fibropapilomatose é uma doença, assim, extremamente comum nesses animais. Ela é uma epizotia. Nessa doença, nesse tipo de doença, a tartaruga verde é a que é mais afetada, ela apresenta uma suscetibilidade maior. A etiologia da doença ainda não é compreendida, né, totalmente compreendida. Suspeitas que trata-se de um alfa-herpes vírus. As lesões predominantes formadas, então, são fibromas, papilomas cutâneos e fibropapilomas. E tratam-se de neoplasias benignas, que não chegam a causar a morte do animal. Então, a fibropapilomitose ela é uma doença debilitante, quando ela começa a afetar algumas realizações do animal, né? Então, por exemplo, quando ela afeta a locomoção desse animal, ela pode ser fatal. Ela pode causar hipoproteinemia e anemia. E uma coisa bem interessante é que ela não ocorre em ilhas, né? Então, quando esses animais eles estão perto da costa, então, né, em regiões costeiras, eles têm uma suscetibilidade maior, então, de adquirir essa doença. Com relação à intervenção, né, nessa doença, então, o que se faz é a intervenção cirúrgica por meio de excisão, então, desses tumores, dessas neoplasias. E atualmente também tem sido usado um outro tipo de tratamento, que é a utilização de laser de alta potência. Com relação às doenças bacterianas, elas são incomuns, então, no ambiente natural dessas tartarugas. O estresse é um fator que pode levar, então, à imunodepressão e o aparecimento dessas doenças, então, de forma secundária. E existem alguns fatores que são predisponentes, como, por exemplo, os ferimentos traumáticos, que podem causar a presença, né, o aparecimento de abscessos, e também a aspiração de água salgada, que pode levar ao aparecimento de pneumonias aspirativas. Em cativeiro, existem algumas espécies de bactérias, como, por exemplo, a Euromonas hidrófila, o Vibrio alginolíticos e a Escherichia coli, e alguns gêneros também bem importantes causadores de doença, como a Citrobacter, a Enterobacter, a Pseudomonas, a Salmonella e a Mycobacterium. Como eu disse anteriormente, né, existe a pneumonia aspirativa, então pode ser causada, né, pode ser um fator predisponente de doença bacteriana, e essa imagem, ela representa isso. Então, o animal, ele começa a produzir ali secreções, né, então pode causar bastante problema. Com relação às doenças parasitárias,
Os ectoparasitas frequentes, então, são as cracas e as sanguessugas. Elas também podem ter doenças parasitadas causadas por eumentos principalmente da classe Trematoda e Cistoda, e também Nematoda. E existe também uma doença que existem também relatos de coccidiose, que é causada pelo Carióspora queloni, que é um protozoário. E nessa doença, na necrópsia, pode ser observada uma grave enterite ulcerativa. Com relação às doenças não infecciosas, existe, então, uma predisposição maior em animais de cativeiro, né, do que animais de vida livre. As doenças não infecciosas, as principais, elas são causadas por desequilíbrio de cálcio e fósforo. Então, muitas vezes, no cativeiro, as necessidades desses minerais não são atendidas, então, pela dieta desses animais. E essa deficiência, né, esse desequilíbrio de cálcio e fósforo, pode até mesmo predispor ao aparecimento de fraturas nesses animais. Outra causa de doença não infecciosa é a poluição marinha, então, por ação antrópica, né? Além disso, a exposição a poluentes químicos também pode causar doenças nesses animais. Por exemplo, petróleo, né? Quando acontecem acidentes, então, muito graves, assim, e esse óleo é espalhado, então, no mar, e toda a população marinha, né, não só as tartarugas, são muito afetadas, e o que se preconiza quando acontecem esses tipos de acidentes é que esses animais eles sejam lavados e que a remoção desses resíduos, né, na parte externa do animal seja feita com detergentes, aqueles de cozinha mesmo, ou óleos vegetais, na cavidade oral, então, desses animais. Pode ser usado maionese para remover esses resíduos de poluentes químicos, como é o caso do petróleo, ou até mesmo, se houver suspeita que esses animais tenham engolido esse petróleo, recomenda-se o uso de carvão ativado. Então, boa tarde, gente. Primeiramente, né? O meu áudio tá bom? Vocês estão conseguindo me ouvir? Tem um leve chiado no fundo, mas dá para ouvir sim. Ah, tá. Beleza, então. Então, vamos falar agora um pouco sobre as cirurgias nas tartarugas marinhas. As cirurgias mais frequentes de se ter registro, elas são as amputações de membros, as retiradas de corpos estranhos, a reparação de lacerações e de fraturas na carapaça e também a retirada de tumores. Sendo que é extremamente comum a retirada de objetos que não fazem parte da dieta desses animais do seu trato oral. E também até do trato digestivo, né, dependendo do tamanho desse objeto. E isso porque as tartarugas, elas não são nem um pouco seletivas na sua dieta. E sendo assim, é comum encontrar redes, plástico, madeira e alumínio dentro do trato oral desses animais. E sendo feita, então, a retirada desses objetos usando pinça e também com a contenção adequada. E no ambiente natural, também é comum as lacerações e fraturas de cascos, que decorrem principalmente dos choques com as hélices das embarcações, né? E já as lesões nos membros, elas são normalmente decorrentes do emaranhamento nas redes, linhas e cabos de pesca. E nesses casos, o procedimento emergencial ele é a retirada das linhas e a limpeza das feridas com uma solução salina estéril para a remoção de detritos e também dos tecidos necrosados. E após a limpeza, se faz a desinfecção com uma solução de iodopovina a 5%, e antes do fechamento da ferida, com um curativo hidrativo, também se pode aplicar pomada cicatrizante, manipulada com vaselina em pasta, micosina e também sabonete líquido. As feridas na carapaça, elas também respondem bem a essa técnica, mas a maioria das fraturas da carapaça, elas vão requerer de 2 a 6 semanas para que esse tecido lesionado ele se restabeleça. E além disso, ainda vai vários meses até que esse tecido passe pela ossificação completa. A amputação de nadadeiras ela é realizada somente em casos extremos. E geralmente você tem a ideia
de que esses animais amputados, eles não podem mais ser reintroduzidos na natureza. Mas isso não é necessariamente verdade, porque esses animais, eles podem receber próteses, e dependendo de como ele vai responder essa prótese, ele pode sim ser reintroduzido. Só que isso é mais comum para a prótese de nadadeira. Já na prótese de carapaça é um pouco mais complicado, porque quando se pensa nas próteses de carapaça, é importante também levar em consideração o crescimento relativo desses animais, né? Então não adianta botar uma prótese se daqui depois alguns anos ela vai precisar de outra, porque essa já não serve mais para o seu tamanho. Então esses animais que vão receber essas próteses, eles vão precisar passar por acompanhamento, né? Isso mais em animais jovens. Animais velhos que não vão crescer tanto, daí sim eles podem ser reintroduzidos. E outra cirurgia, que também é especialmente comum, é a retirada de fibropapilomas, que são esses tumores que a Mari explicou, né? Que eles aparecem por toda a pele desses animais e que eles também podem infectar os órgãos internos. E, embora eles sejam tumores de natureza benigna, eles podem prejudicar o deslocamento e também a alimentação desses animais. E, nesse caso, vai causar uma debilidade e que posteriormente pode levar à morte. Então, nesses casos, é realizada uma cirurgia para a retirada desses tumores. Sendo que, geralmente, essa retirada ela é feita com uso de bisturis, mas também já existem outras alternativas, como no caso do Aquário Municipal de Santos, que fizeram uma cirurgia a laser. Já em questão às doenças infecciosas, geralmente é administrado um tratamento medicamentoso. No caso do cativeiro, é comum a ocorrência de dermatites bacterianas, as estomatites ulcerativas, a rinite obstrutiva, pneumonia e também dermatites micóticas. Nesse caso, então, no cativeiro, é realizado o isolamento desses indivíduos doentes e fazendo também a melhoria da qualidade de água, com frequentes trocas. E no caso de infecções bacterianas, é administrado o antibiótico, e quanto às micoses, é usada a iodopovina. E em cativeiro também é comum a ocorrência do herpes vírus nessas espécies, que vai causar doenças respiratórias, a doença da mancha cinza, e também se acredita que seja esse vírus o causador da fibropapilomatose. Pode passar, Ari. Então, aqui nessas imagens, na esquerda a gente consegue ver a cirurgia da retirada desses tumores numa tartaruga verde, e na direita a gente consegue ver na primeira foto uma tartaruga que ela teve o membro parcialmente amputado, que foi em decorrência da laceração causada por uma hélice. E na segunda foto, a nadadeira teve que ser totalmente retirada. No Brasil, o resgate, a reabilitação e a reintrodução das 5 espécies de tartarugas marinhas, ela tem ocorrido continuamente em várias regiões do país. Só que, após a reabilitação, para que esse animal ele possa retornar ao meio natural, a tartaruga deve também cumprir alguns requisitos. Sendo esse, por exemplo, que ela esteja se alimentando ativamente, que ela exiba um comportamento natural e também mostre uma postura apropriada na água, uma postura de nado, né? E ela também não deve ter recebido alta e não ter cessado o consumo e também nem ter utilizado suplementos nutricionais por pelo menos 10 dias antes da soltura. Então, mesmo após a alta, ela ainda tem o tempo de estabilização, né? E, além disso, também devem ser feitos exames físicos dentro de 30 dias antes das solturas, e incluída a inspeção da cavidade oral e exames laboratoriais, como hemograma e também a bioquímica sérica e a radiografia. E todos esses exames, eles devem atestar a boa condição dos animais, né, antes que eles possam ser soltos. E, além disso, também são importantes as pesquisas radiográficas, porque deve ser feita a comparação entre o peso e o comprimento curvilíneo da carapaça. E, então, caso alterações ósseas forem encontradas, esses animais afetados, eles têm que ser mantidos em cativeiro até a melhora. E aqui tem a imagem de uma tartaruga verde que foi resgatada pelo Projeto Tamar. E logo após ela foi reabilitada e também reintroduzida na natureza. Bom, falando agora um pouco mais sobre a tartaruga verde, a Chelonia midas, algumas características, então, como a coloração, né, desse animal,
A carapaça, ela apresenta uma coloração verde acinzentada. O ventre desse animal, ele é branco. O tamanho ele pode alcançar, então, essas tartarugas podem alcançar até 1,43 m de comprimento, chegando a ter até 230 kg. Com relação à distribuição, esses animais eles estão distribuídos em mares tropicais e subtropicais, em todo o litoral brasileiro e em águas costeiras e perto de ilhas. As áreas de desovas, então, elas ocorrem em ilhas oceânicas. Com relação à nutrição, esses animais eles se alimentam de algas marinhas e, como dito anteriormente, são animais que são mais suscetíveis a adquirir diversas doenças, então, que são presentes nas tartarugas marinhas, como, por exemplo, a fibropapilomatose. E então a tartaruga cabeçuda, também conhecida como tartaruga mestiça ou tartaruga comum, o seu nome científico é careta careta, e ela é a única espécie dentro do seu gênero, que seria o gênero careta. Atualmente, ela é considerada em perigo, e um agravante disso seria que eles possuem um potencial reprodutivo extremamente baixo. Isso porque as fêmeas elas põem em média 4 ninhadas de ovos, e depois disso elas passam por um período de aquiescência, no qual elas não vão mais botar ovos durante 2 ou 3 anos. A tartaruga cabeçuda, ela atinge a maturidade sexual entre os 17 e os 33 anos, e a sua expectativa de vida é estimada de 47 a 67 anos. Ela ocorre nos mares tropicais e subtropicais de todo o mundo e também nas águas temperadas, mas no Brasil, as suas áreas prioritárias de desova, elas ficam no Espírito Santo, na Bahia, no Sergipe e no litoral norte do Rio de Janeiro. Então fica concentrado mais no Sudeste e no Nordeste, né? E os filhotes e os juvenis dessa espécie, eles vivem em alto mar, e já os adultos, eles vivem em áreas de alimentação que ficam situados numa profundidade entre 25 e 50 metros. Eles têm até 136 centímetros de comprimento e têm uma média de 140 quilos, sendo que é a maior tartaruga do mundo com uma carapaça rígida. A sua carapaça ela é óssea, com 5 pares de placas laterais. E pode passar o slide, Ari? E ela possui uma cabeça grande, né? Daí que deriva o nome dela, e também uma mandíbula extremamente forte. As suas nadadeiras anteriores, elas são curtas e grossas e têm 2 unhas, e as posteriores, elas possuem 2 a 3 unhas, sendo que elas são mais compridas no machos, né? Devido ao dimorfismo sexual. Elas são carnívoras, principalmente, se alimentando de caranguejos, moluscos, mexilhões e também outros invertebrados triturados. E aproximadamente 8.200 ninhos são encontrados por temporada no Brasil. Bem, a tartaruga legítima, que também é conhecida como tartaruga de pente, ela tem esse nome graças à sua caça para a confecção de pentes de luxo, que foi um dos principais fatores para sua ameaça de extinção. Para isso era preciso o uso do seu casco, que é bem diferente das outras tartarugas, e essa caça ocorria principalmente no Japão, e a gente até trouxe aqui um exemplo de um pente que é feito com o casco dela. Como diferença das demais, a tartaruga de pente tem o bico mais estreito, e isso se deve principalmente à sua dieta, que é um pouco mais específica que as outras, e pois dessa forma, elas podem se alimentar de corais e esponjas, que são os seus principais alimentos. Além disso, elas também podem caçar na fenda desses corais. Sua desova aqui no Brasil ocorre em áreas como Bahia, Sergipe, Rio Grande do Norte, que são áreas rasas de Recife, são muito importantes para elas, é onde elas podem se alimentar e limpar os seus cascos, seja nos corais ou com a ajuda de outros peixes. Elas também têm uma grande distribuição, e por isso são encontradas, por exemplo, no Oceano Atlântico, no Índico e até no Pacífico. Como característica, nós temos que o seu casco, ele apresenta 4 placas laterais imbricadas. Imbricadas é justamente esse encaixe semelhante ao de uma telha, com uma certa sobreposição. Elas também têm 2 pares de escamas pré-frontais, sua cabeça é alongada, com bico estreito,
e apresentam unhas nas suas nadadeiras, tanto frontais como traseiras, dando aí uma proteção extra. A tartaruga oliva, ela possui 6 ou mais escudos florais formando a carapaça, 4 escudos inframarginais com poros visíveis, que são os poros que eles dão acesso à glândula de Hack, e a sua carapaça pode variar de cinza claro a verde escuro. Elas geralmente chegam a uns 72 centímetros de comprimento. O habitat delas são águas rasas, mas elas podem ser encontradas em mar aberto. A distribuição geográfica é de água, elas geralmente são encontradas em águas tropicais, no Oceano Pacífico, Índico, Atlântico Sul. Elas são consideradas como vulneráveis e as maiores causas delas estarem nessa situação é a captura acidental por navios pesqueiros e choque com barcos, captura ilegal para comércio ilegal e ingestão de lixo. Também a retirada de areia em áreas de desovas. Pode passar. A glândula de Hack, ela libera um feromônio que é responsável por fazer com que milhares de fêmeas subam às praias sincronamente para desovar. Esse fenômeno é chamado de arribada. Ele ocorre de forma mais expressiva em praias na Costa Rica, no México e na Índia. E acredita-se que seja uma estratégia de antipredação. Gente, vocês estão me ouvindo? É a Ariane. Eu tive que sair, a mesma coisa, eu vou voltar para a apresentação. Alguém me confirma se está vendo direitinho, por favor? Estamos sim. Ah, tá. Ok. A tartaruga de couro é a Dermochelis coriacea, é a única pertencente da família Dermochelidae, é a maior das espécies de tartaruga e a mais diferente das outras em relação à anatomia e fisiologia. Por isso, ela pertence a outra família, né? Nessa família, a carapaça é por gordura e pele, diferente das outras espécies, que são formadas pela fusão de ossos, como a Mariana falou no começo da apresentação. E na tartaruga de couro, a gordura se localiza por cima das costelas e das vértebras, e está revestida dorsalmente por uma pele serosa que contém pequenas ossificações que nessa espécie são chamadas de placas ósseas dérmicas. É o que vai fazer o revestimento externo dessa tartaruga. Aqui uma foto da tartaruga de couro. Como vocês podem ver, a carapaça dela é bem diferente de todas as outras espécies. As nadadeiras também são um pouco diferentes. Parece mesmo que tudo se conecta, né? Não são coisas separadas, não que nas outras sejam, né? A cabeça, vocês também podem observar que tem uma continuação e o maior destaque dessa tartaruga é que ela é imensamente grande. Essa tartaruga pode pesar de 300 a 500 quilos. Ela tem o habitat pelágico, logo ela está disposta em todos os oceanos e é considerada criticamente em perigo pela classificação do IBAMA aqui no Brasil e pela classificação IUCN, que está disposta no Tratado de Animais Selvagens, né? Ela vai se alimentar de quinidários e cetonóforos, que é uma alimentação diferente das outras, e ela atinge a maturidade sexual de 9 a 14 anos, mas eu vi que na literatura mais para 13 e 14 anos. E a área regular de desova aqui no Brasil é no litoral do Espírito Santo. Estima-se que essas tartarugas vivam de 70 a 80 anos. Eu vou fechar meu áudio aqui, então vou ter que sair da apresentação.
Atualmente, todas as 7 espécies de tartarugas marinhas estão incluídas na lista de espécies ameaçadas de extinção e, infelizmente, é uma escala mundial. A cada 1.000 ovos, cerca de apenas 2 chegam à fase adulta, e essa taxa minúscula de sucesso se deve a uma série de fatores. Primeiro que esses filhotes são independentes desde sempre, então eles não têm a proteção das mães. Além disso, a gente está falando de um animal com uma maturidade sexual bem tardia. Em média, uma tartaruga leva de 20 a 30 anos para alcançar a sua maturidade reprodutiva. E nesses 20 anos, muita coisa pode acontecer, elas podem ser predadas ou até sofrer por doenças naturais. Pode ir. A começar pelos predadores naturais. As tartarugas são principalmente ameaçadas enquanto são jovens, podendo ser predadas por aves, caranguejos, até mesmo antes da eclosão dos ovos, orcas e tubarões. Isso ocorre principalmente nas águas costeiras, por isso a necessidade desses filhotes se afastarem da costa o quanto antes possível. Elas vão então para as áreas de convergência de corrente, assim elas podem desfrutar de um aglomerado de algas e material flutuante que as correntes trazem, e disponibilizando assim alimento, proteção, e isso aumenta bastante a chance de sobrevivência delas. Pode ir. E por último, mas não menos danoso, temos a ação antrópica, que tem sido o principal fator da extinção das tartarugas marinhas. Ela está relacionada principalmente ao desenvolvimento costeiro, à captura acidental pela pesca, o consumo humano, as mudanças climáticas, poluição e exposição a patógenos. O consumo de tartaruga é não muito frequente, mas as tartarugas podem ser caçadas para o consumo da sua carne, e isso acontece principalmente no Ceará, devido à cultura, mesmo que a pesca seja ilegal. Na verdade, a pesca das tartarugas é principalmente acidental. As tartarugas acabam presas em redes de pescas que não foram feitas para elas, que é o caso da pesca de camarão, por exemplo. Então essas tartarugas acabam presas e, por não poderem voltar à superfície para poder respirar, infelizmente elas acabam morrendo. A caça ilegal visa principalmente aproveitar o casco dessas tartarugas, como para a confecção de produtos como pentes caros e outros artigos de luxo. Também temos as mudanças de temperatura, que influenciam na determinação do sexo das tartarugas. No geral, uma temperatura mais elevada favorece a formação de fêmeas e mais baixas machos. Nós temos, então, o caso do aquecimento global e o sombreamento. O aquecimento global, dentre diversas mazelas, como a alteração do nível das marés, ele também acaba implicando no nascimento de mais fêmeas, graças ao aumento da temperatura. Já o sombreamento de prédios e construções perto dessas áreas podem abaixar a temperatura ao ponto de favorecer o nascimento de mais machos. E em ambos os casos, nós temos um desequilíbrio na proporção de machos e fêmeas entre as tartarugas. Fotopoluição. A eclosão dos ovos ocorre principalmente à noite, graças à temperatura da areia, e é quando os filhotes são orientados pela lua para chegarem ao mar. Só que a presença de domicílios e comércios próximos a essas áreas acabam por produzir luz artificial que muitas vezes atrai essas tartarugas para o sentido oposto do mar. Dessa forma, elas acabam se distanciando do mar e as suas chances de sobrevivência são muito inferiores. Muitas acabam morrendo desidratadas ou por diversas causas. A degradação do habitat. As tartarugas retornam à sua praia natal para iniciar um novo ciclo, e daí que está a importância de manter esses ambientes limpos e diminuir ao máximo o impacto do homem nesses locais, para não atrapalhar o período de ovoposição e o ciclo de vida desses animais. Principalmente a poluição. E temos aí como principal vilão não só o canudo, mas como qualquer resíduo plástico, que muitas vezes são confundidos como alimentos, e isso causa muitos danos às tartarugas, tanto a longo quanto a curto prazo. Pode ir. E por isso a necessidade da redução do uso de materiais plásticos e uma reciclagem e despejo adequado.
também é muito importante a gente monitorar constantemente esses animais. E quais são as principais alternativas de monitoramento? Tem, então, o processo de captura e marcação, que é um pouco mais simples e consideravelmente intrusivo, mas também temos um processo chamado de fotoidentificação, que é, então, um processo que utiliza equipamentos caros para tirar fotos subaquáticas. Dessa forma, podemos diferenciar as tartarugas por suas marcas naturais únicas, porque cada tartaruga tem uma configuração única das suas placas queratinosas. Elas variam em número, forma, posição, servindo como uma espécie de digital para cada tartaruga. E essas fotos conseguem, então, identificar essas diferenças e monitorá-las tanto como indivíduos ou como grupos. Sua principal vantagem é a capacidade de acompanhar e monitorar as rotas migratórias de forma não intrusiva, além de auxiliar na identificação de lixo marinho. É um processo bem legal, só que ele é um pouco caro. E aqui a gente tem uma tartaruga com um canudo no nariz. Então, não é só o consumo de plástico que faz mal para elas. Pode também prender o animal, imobilizar, sufocar e até ferir, como é o caso. Por isso, tome muito cuidado com o que vocês fazem com o seu lixo, principalmente em praias, porque esse material vai chegar em outras formas de vida e o resultado não é legal. Esses animais podem até mesmo precisar de intervenções em casos mais graves. E agora, falando um pouco de coisa boa, instituições responsáveis pela conservação das tartarugas no Brasil. A conservação das tartarugas no Brasil é feita por várias instituições, mas com certeza a mais famosa é o Projeto Tamar, que é o Projeto Tartaruga Marinha. São 22 bases espalhadas pelo litoral brasileiro, e uma dessas é a base da Lagoa, em Florianópolis, que é a mais próxima da gente. Elas fazem principalmente o monitoramento, pesquisa e proteção das principais áreas de reprodução e alimentação dessas tartarugas, e além de conscientizar, que também é bem importante. Mas aqui em Santa Catarina a gente não está restrito só ao Projeto Tamar, então eu trouxe dois, o Instituto Comar, que é o Instituto de Conservação Marinha do Brasil, e o CEPSU, que é o Centro de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Marinha do Sudeste e do Sul. Ambos são institutos comprometidos com a conservação das tartarugas marinhas, um trabalho bem legal e muito importante. Essas são as nossas referências que a gente usou para fazer esse trabalho. E também, só fazendo uma correção, acho que no começo eu acabei falando que a família Thermochidile apresentava carapaça coberta por placas, mas eu falei errado, tá? Elas não têm, desculpa. No mais, eu acho que é só isso. E muito obrigado pela atenção de todos. Parabéns, pessoal, pela apresentação, né? Foi bem completa. Então, como vocês já falaram, né, todas as espécies que a gente tem no território brasileiro estão ameaçadas de extinção. E, apesar desses projetos de conservação, dificilmente elas vão sair dessa lista, né, pela ação do homem, tanto na questão de poluição, não só pelos resíduos, né, quanto pela poluição visual, mesmo na questão das luzes, que vocês comentaram. Mas esses projetos, eles são extremamente importantes, né, porque eles não trabalham só a conservação desses animais, eles trabalham com educação ambiental também. O Tamar, né, ele tenta fazer também um desenvolvimento da região que ele está localizado, um desenvolvimento mais sustentável. É bem legal, mas ainda tem essa questão da ameaça de extinção, o que pode ser um ponto positivo desse momento que a gente está vivendo. Opa, no microfone. É a questão dessa diminuição de resíduos, né? De tanto o lixo quanto a questão de pessoas nos locais de desova desses animais, que são as praias. Apesar de não ser visto muito aqui no Brasil, né, em outros lugares eu vi algumas matérias que comentam que dá para observar um maior número de ninhos desses animais por conta da diminuição
de pessoas nas praias, né, que são o local de desova desses animais. E eu vi também, não sei se realmente já está em prática, como é que está, dá para a gente discutir isso com a professora Simone nas próximas reuniões, que estão tentando fazer um tratado global dos oceanos, não sei se alguém leu alguma coisa sobre também, que eles estão tentando fazer uma rede global, né, em todo o mundo, para tentar fazer esses santuários e tentar proteger essas espécies. E, se eu não me engano, eles colocaram uma meta de fazer 30% de santuários em todo o oceano até 2030, mas dá para a gente discutir isso com a professora Simone nas próximas reuniões. Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma dúvida para o pessoal que apresentou? Pessoal, essa informação que a Ellen passou aí no chat, se der para todo mundo ler, eu acho bem interessante. Eu li sobre isso também, e é incrível, né, a capacidade desses animais. Eu só queria pedir desculpa pela duração, a gente acabou calculando mal, mas são todas as informações que a gente pegou, e acho que está bem completo, pelo menos. Eu vou ler o comentário da Ellen, caso os comentários não sejam sendo gravados, que ela teve uma palestra sobre reprodução de tartarugas marinhas, e a palestrante falou algo super interessante, né, que ainda está em período de pesquisa, mas acreditam que o imprinting, que é quando a tartaruga volta para a região que nasceu para desovar, ocorre porque os filhotes conseguem memorizar a composição química, e devido ao campo magnético da Terra, pois as tartarugas possuem cristas de magnetita no cérebro, que é a pedra mais magnética da Terra, auxiliando elas nessas rotas migratórias. E tem vários outros estudos também, ela comentou, que possuem como se fosse um GPS, né, e colocou alguns links ali no chat também, que a gente pode deixar disponível no comentário do YouTube, se não estiver pegando. Então, eu acho que é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigada pela apresentação. Acho que não tem mais nenhuma pergunta. A gente ainda vai voltar a falar sobre tartarugas marinhas, né, esses meses, né, nas próximas apresentações. E qualquer coisa também, né, com a professora Simone nas próximas reuniões, dá para a gente discutir um pouquinho mais sobre o tema. Então, se alguém quiser fazer mais uma consideração, senão a gente encerra por aqui. Então, tá, pessoal, boa tarde aí para todo mundo, bom fim de semana.